Meu nome é Bruna, tenho 52 anos, e sou mãe solteira do Augusto, meu filho de 25 anos, a quem criei sozinha desde que ele nasceu. O pai dele, meu amado marido, Roberto, infelizmente faleceu quando eu ainda estava grávida. Roberto sofreu um aneurisma enquanto dormia, e quando acordei naquela manhã, ele já tinha partido. Desde aquele dia, a responsabilidade de criar Augusto recaiu totalmente sobre mim. Fiz inúmeros sacrifícios ao longo desses anos, como muitos outros pais solteiros sabem bem. Não estou dizendo que meu filho me deve algo, afinal, sou sua mãe e foi meu dever cuidar dele. Mas um pouco de reconhecimento seria bom. Infelizmente, há alguns dias, ele me disse algo que partiu meu coração: ele não quer que eu vá ao casamento dele. Segundo ele, sua noiva, Eduarda, e a família dela acham que eu não pareço rica o suficiente para me encaixar com as pessoas que estarão presentes no evento. Isso foi incrivelmente doloroso de ouvir. Fiz tantos sacrifícios por ele, e agora, parece que não sou boa o suficiente para estar ao lado dele em um dos dias mais importantes de sua vida. Essa dor me levou a fazer algo que não faz parte do meu caráter, algo que vai contra a pessoa que sou, mas eu simplesmente não consegui me conter. Tudo isso começou há 2 anos, quando ele começou a namorar Eduarda. Ele conheceu Eduarda através de amigos em comum, pelo que sei. Ela vem de uma família extremamente rica. Os pais de Eduarda possuem uma das maiores empresas imobiliárias do estado, e, basicamente, eles estão nadando em dinheiro. Ela parece viver esse estilo de vida luxuoso de forma natural, sempre vestida com roupas e acessórios de marcas de luxo, da cabeça aos pés. Além disso, ela tem 3 carros, algo que me faz sentir ainda mais distante desse mundo. Comparada a ela, eu pareço uma pessoa simples, quase como uma camponesa, já que sou apenas uma professora de economia em uma faculdade. Eu ganho um salário decente, o suficiente para sustentar a mim e a Augusto durante todos esses anos. Com esse dinheiro, sempre consegui pagar as contas, o aluguel, e proporcionar uma vida digna para ele. Pelo menos até então, isso sempre foi bom o suficiente para nós dois. Mas quando ele começou a namorar Eduarda, as coisas começaram a mudar e a ficar estranhas entre nós. Só para deixar claro, nunca tive problemas com Eduarda ou com o relacionamento deles. Pelo menos até recentemente. Mas, logo após a primeira vez que nos encontramos, Augusto me ligou para me dizer que eu precisava fazer algumas mudanças na minha casa. Ele disse que os móveis que eu tinha pareciam muito velhos, o que era embaraçoso para ele. Augusto tinha visitado a mansão dos pais de Eduarda, e ele ficou impressionado com como tudo era lindo e brilhante. Ele queria que eu fizesse um esforço para deixar minha casa mais bonita, algo que ele considerava necessário depois de ver o luxo em que Eduarda vivia. Acabamos brigando logo após aquela primeira reunião, porque, para mim, não havia nada de errado com a minha casa. Muitos dos móveis que ele criticava eram antigos, mas eu via isso como uma forma de dar personalidade ao ambiente. Além disso, alguns desses móveis foram escolhidos por meu falecido marido, Roberto, e eu os valorizava profundamente. Eu nunca quis um estilo de vida glamouroso como o de Eduarda e seus pais, porque sabia que não poderia pagar por isso e, sinceramente, nem queria. Eu estava perfeitamente satisfeita com a minha vida e com o que eu tinha. Não sentia necessidade de mudar nada, e Augusto não tinha razão para reclamar, já que minha casa sempre foi suficiente para nós dois. Naquele momento, disse a Augusto que, se ele estava tão envergonhado de mim e da nossa casa, então talvez ele nem devesse ter me apresentado à sua namorada rica em primeiro lugar. Depois da nossa discussão, Augusto percebeu que estava sendo um idiota e se desculpou. Conseguimos resolver as coisas, mas, a partir daquele momento, ele nunca mais trouxe Eduarda para minha casa. Eu a vi apenas algumas vezes depois disso e conheci os pais dela e os vi uma única vez, quando ficaram noivos e organizaram uma festa. Na festa de noivado, Augusto fez várias observações sobre a maneira como eu estava vestida. Ele disse que, por ser uma festa de noivado, eu deveria ter me esforçado mais. Mas, para mim, eu estava vestida de forma adequada, com roupas que eu podia pagar e que me deixavam confortável. Não sou ingênua, sabia que o verdadeiro problema era o fato de que eu não estava usando marcas de luxo.
Ele provavelmente tinha vergonha de dizer isso diretamente. Tentei não me importar com o que ele disse, mesmo percebendo que Augusto estava se distanciando de mim desde que me apresentou a Eduarda. Continuei tentando manter contato, apesar da frieza dele. Então, há poucos dias, ele me visitou e disse algo que me machucou profundamente. Depois que Eduarda e os pais dela me conheceram na festa de noivado, eles chegaram à conclusão de que eu não me encaixaria na multidão que estaria presente no casamento, que seria composta principalmente por amigos e associados comerciais da família de Eduarda. Nenhum membro da nossa família estaria lá. E como os pais de Eduarda estavam financiando a maior parte do casamento, Augusto achou que seria melhor respeitar os desejos deles. Ele até mencionou que teria uma cerimônia privada mais tarde, a qual eu seria convidada. Ele queria que eu entendesse o ponto de vista dele. Segundo Augusto, ele não queria que eu me sentisse deslocada no casamento, já que a maioria dos convidados seria composta por pessoas da alta sociedade, ligadas aos negócios da família de Eduarda. Quando ele disse isso, fiquei profundamente magoada e comecei a chorar. No entanto, ele ficou visivelmente irritado e disse que eu não deveria chorar, porque a questão era apenas o fato de que eu não parecia rica o suficiente para me encaixar naquele ambiente. Ele não queria que eu passasse vergonha ou fizesse algo que nos envergonhasse. Disse que esperava que eu entendesse, mas que, na verdade, eu estava sendo egoísta por não considerar a imagem dele diante da família de Eduarda. Quando finalmente parei de chorar, pedi a ele que saísse da minha casa e nunca mais voltasse. Augusto tentou argumentar, mas eu estava tão machucada que acabei gritando para ele sair. Ele foi embora, mas eu continuei profundamente abalada pela situação. Ainda sentindo uma mistura de tristeza e raiva, decidi tomar uma atitude. Algumas semanas antes desse episódio, eu havia ajudado Augusto a conseguir o local que ele queria para o casamento. Quando liguei para ele para saber como estavam as coisas, ele me contou que estava tendo dificuldades para garantir o local que Eduarda tanto desejava. Aparentemente, o lugar não estava listado entre as propriedades disponíveis para eventos, mas era o sonho de Eduarda se casar lá. A propriedade ficava um pouco fora da cidade e era um lugar muito bonito. Mas o proprietário não estava disposto a alugar o local para eventos e se recusava a permitir que o casamento acontecesse lá, mesmo depois de várias tentativas de negociação. Augusto e os pais de Eduarda tentaram convencer o dono por meses, oferecendo cada vez mais dinheiro, mas ele não cedeu. Eduarda, por sua vez, também não queria considerar outro lugar para o casamento. Com a data se aproximando e faltando apenas algumas semanas, os convites já haviam sido enviados, com o endereço daquele local impresso, por insistência de Eduarda, mesmo sem terem a confirmação do espaço. Durante essa conversa, Augusto mencionou o nome do proprietário, e foi aí que percebi que conhecia a pessoa. Eu havia estudado com ele na faculdade. De repente, pensei que talvez pudesse ajudar. Decidi manter isso como uma surpresa para Augusto, então, no momento, apenas disse a ele que sentia muito pela situação e que esperava que as coisas dessem certo de alguma forma. Decidi entrar em contato com o dono do local. Conversamos por alguns dias, e foi então que descobri o motivo pelo qual ele se recusava a alugar sua propriedade. Ele e sua esposa estavam preocupados que, se permitissem a realização de eventos lá, as pessoas poderiam danificar o local, como já havia acontecido em outras ocasiões. Eles queriam preservar a beleza natural da propriedade e evitar que ela fosse destruída. Eu expliquei ao proprietário que o casamento era do meu filho e que ele poderia ficar tranquilo, pois eu o conhecia pessoalmente e garantia que nada de errado aconteceria com o local. Além disso, mencionei que os pais de Eduarda eram donos de uma das maiores empresas imobiliárias do estado, então eles também teriam todo o interesse em preservar o local. Demorou alguns dias, mas finalmente consegui convencê-lo a reconsiderar e permitir o casamento no local. Também pedi a ele que não mencionasse meu nome para Augusto, pois queria fazer uma surpresa e contar tudo depois do casamento. O proprietário concordou, e logo em seguida ele entrou em contato com Augusto para acertar os detalhes. Meu filho ficou muito feliz e aliviado, sem ter a menor ideia de que eu estava por trás de tudo. Acho que foi por isso que ele estava tão confiante quando veio me dizer que eu não era bem-vinda no casamento.
Depois dessa visita em que ele me disse que eu não era rica o suficiente para comparecer ao casamento, fiquei profundamente magoada. A dor era tanta que decidi ligar para o dono do local e contar a ele tudo o que havia acontecido. Não tinha a intenção de me abrir tanto, mas estava tão chateada que acabei desabafando. O proprietário, mesmo não sendo uma pessoa próxima a mim, me confortou e disse que entendia a minha frustração. Ele e sua esposa foram extremamente gentis comigo. Disseram que não queriam se envolver com uma situação tão ingrata e, por isso, decidiram desistir do acordo. Agradeci muito a eles, e no dia seguinte, me informaram que haviam devolvido o dinheiro que receberam adiantado e comunicado ao meu filho que não poderiam mais alugar a propriedade para o casamento. Augusto e os pais de Eduarda ficaram furiosos. Eles até ameaçaram processar o proprietário, mas ele não se importou, pois sabia que estava completamente dentro dos seus direitos. O contrato permitia o cancelamento até uma semana antes do evento, e eles não poderiam processá-lo por meios legais. Foi apenas um descuido deles não terem lido as letras miúdas com atenção. Agora, com apenas 2 semanas para o casamento, Augusto e Eduarda se viram sem um local para a cerimônia. Eu me senti vingada de uma maneira que há muito tempo não sentia. Decidi então colocar tudo isso em uma carta e enviar para meu filho. Admito que foi um gesto mesquinho, mas depois de tudo que ele me fez passar nos últimos meses, eu não conseguia mais suportar a dor e a humilhação. Na carta, expliquei tudo, desde a ajuda que eu dei para garantir o local até a minha decisão de fazer o proprietário cancelar o acordo. Em vez de postar a carta, fui até a casa de Augusto naquela mesma noite. Bati na porta, deixei a carta e fui embora, decidida a não dar chance para ele entrar em contato comigo novamente. No caminho de volta para casa, bloqueei o número dele no meu telefone. Mais tarde naquela mesma noite, Augusto apareceu na minha casa novamente, mas dessa vez com uma aparência completamente diferente, visivelmente abatido e triste. Ele me disse que veio logo após terminar de ler a carta e que estava ali para se desculpar. Augusto não tinha ideia de que fui eu quem garantiu o local para o casamento, e ele estava chorando, profundamente arrependido pela maneira como havia me tratado. Disse que nunca imaginou que suas palavras me machucariam tanto. Ele também contou que havia conversado com Eduarda, que estava muito chateada com toda a situação, e agora eles precisavam desesperadamente da minha ajuda para resolver o problema. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento, e todos os convites já haviam sido enviados com o endereço do local. Ele começou a implorar para que eu falasse com o proprietário e consertasse tudo. No entanto, eu estava firme. Disse a Augusto que a maneira como ele me tratou nos últimos meses, desde que começou a namorar Eduarda, era completamente inaceitável. Ele havia dito coisas muito dolorosas, e eu não sabia se queria continuar envolvida com ele ou com seus problemas. Durante toda a vida, acreditei que havia criado um bom homem, mas, ultimamente, ele se mostrou superficial e escolheu apoiar sua noiva e os pais dela, colocando-os acima de mim, sua mãe. Falei para ele que, desde quando ele era uma criança, eu me sacrifiquei muito por ele. Em troca, tudo o que eu esperava era um pouco de gratidão. Eu disse a ele que ele deixou bem claro que estava envergonhado e constrangido de ser meu filho, e que não queria me reivindicar como parte de sua família. Isso tudo porque sua noiva e os pais dela também se envergonhavam de mim. Augusto me disse que iria falar com Eduarda e seus pais, que os faria se desculpar comigo, mas, naquele momento, o que ele mais precisava era que eu falasse com o proprietário do local para consertar a situação, para que pudessem realizar o casamento no lugar que já havia sido escolhido. Eu então disse a ele que já havia falado com o dono, e que não iria incomodá-lo novamente. Eles teriam que encontrar outra solução, porque eu não iria ajudar. Augusto começou a ficar irritado e disse que eu estava sendo irracional. Respondi que ele precisava sair da minha casa, pois eu não iria voltar atrás na minha decisão. Augusto me disse que eu era livre para fazer o que quisesse, mas que, se eu não ajudasse dessa vez, eu iria perder para sempre. Ele disse que nunca me considerou uma pessoa vingativa, mas que agora eu estava sendo extremamente egoísta. Augusto se sentia cansado de ter que equilibrar sua relação comigo e com a família de Eduarda, e que toda essa pressão era demais para ele. Disse ainda que não conseguiria continuar vivendo tentando manter esse equilíbrio.
Mas, pelo menos, ele disse que Eduarda seria compreensiva com a situação. Ele alegou estar exausto e que estava no limite de suas forças. Então, ele foi embora, e desde aquele momento, comecei a me questionar se fiz a escolha certa ou não. É por isso que estou aqui, pedindo uma opinião. Será que fui egoísta em me recusar a ajudar meu filho a resolver o problema com o local do casamento? Agora, faz uma semana que não falo com Augusto. Também não entrei em contato com o proprietário do local para tentar reverter a decisão. Nos últimos dias, fiquei em conflito sobre o que deveria fazer, mas as coisas estão mais claras para mim agora. No fundo, percebo que estava apenas sendo uma tola sentimental. No entanto, lutei contra esses sentimentos durante todo esse tempo. A verdade é que Augusto já é adulto e deve lidar com as consequências das suas escolhas. Além disso, duvido que o proprietário mudaria de ideia após tudo o que aconteceu. Ele foi firme em sua decisão, e acho que, mesmo que eu tentasse, seria inútil. Conversei com alguns amigos e familiares sobre toda a situação, já que muitos deles também estavam surpresos por não terem sido convidados para o casamento. Expliquei a eles o verdadeiro motivo. Augusto estava envergonhado de nós, sua própria família, e achava que não nos encaixaríamos entre os convidados da noiva e seus pais. Todos ficaram profundamente ofendidos ao ouvir isso. Quando contei o que fiz em relação ao local do casamento, a maioria achou que minha reação foi compreensível, dado tudo o que ele havia me feito passar. Meu filho, no entanto, nem sequer tentou entrar em contato comigo depois daquele dia. Depois da última vez que Augusto saiu da minha casa, nossa discussão não terminou de uma maneira pacífica. Se ele realmente achasse que isso era importante, ele teria entrado em contato comigo novamente. Faltam apenas alguns dias para o casamento agora, e eu não faço ideia do que eles estão fazendo para resolver a questão do local, já que o endereço já foi impresso nos convites. Mas eu sei que isso não é mais problema meu. Se Augusto decidiu que eu não sou bem-vinda no casamento dele e não me considera parte da sua família, isso significa que, de certa forma, estou absolvida das minhas responsabilidades como mãe. Ainda estou tentando processar tudo isso emocionalmente, porque é difícil de aceitar. Durante toda a minha vida, tudo o que eu tinha era meu filho. Como mãe solteira, ele sempre foi o centro da minha existência. Mas, na minha cabeça, já tomei uma decisão e estou determinada a seguir em frente. Faltam apenas 2 dias para o casamento, e algo inesperado aconteceu que me deixou chocada. Para minha surpresa, Eduarda me procurou hoje. Isso foi totalmente inesperado, já que eu sempre pensei que ela e sua família não queriam minha presença no casamento. Fiquei surpresa que ela quisesse falar comigo, afinal, eu achava que a família dela estava por trás dessa decisão de me excluir do casamento. Eu estava surpresa que Eduarda quisesse falar comigo, afinal, eu acreditava que ela e sua família tinham sido os responsáveis por me excluir do casamento. Então, por que ela esperaria que eu quisesse falar com ela? Quando atendi a ligação, me senti fria e distante, mas logo percebi que, do outro lado da linha, ela estava tentando o máximo possível não chorar enquanto falava comigo. Eduarda disse que sabia que havia uma grande desavença entre mim e Augusto, mas ela só precisava de uma oportunidade para falar comigo e tentar consertar as coisas. Ela começou a dizer algumas coisas estranhas, como o fato de que sabia que eu não gostava muito dela e que nossa relação não tinha começado com o pé direito. No entanto, ela me respeitava e sempre me admirou. Agora, ela queria que eu falasse com o proprietário do local do casamento e tentasse reverter a situação, mesmo sabendo que eu estava em conflito com Augusto no momento. Eduarda explicou que meu filho havia proibido que ela falasse comigo, mas ela ficou muito decepcionada ao descobrir que eu não iria ao casamento. Achei tudo aquilo muito estranho e, na minha raiva, acabei gritando com ela, dizendo que ela não precisava fingir. Eu sabia que ela era responsável por dizer a Augusto que nem ela, nem sua família achavam que eu me encaixaria no casamento, e foi por isso que ele se virou contra mim. Houve um silêncio do outro lado por alguns minutos, e então Eduarda disse que nem ela, nem seus pais, haviam dito algo assim. Ela explicou que deveria ter havido algum mal-entendido. Fiquei confusa, mas insisti que essa foi exatamente a justificativa que Augusto me deu. Ela, por outro lado,
Disse que meu filho contou a ela que fui eu quem se recusou a ir ao casamento, alegando que não gostava dela e que não aprovava sua família, pois os achava arrogantes e snobs. Quando começamos a trocar nossas versões da história, percebemos que Augusto estava nos enganando com mentiras. Aparentemente, ele foi o único que ficou envergonhado e usou Eduarda e sua família como desculpa para não me convidar ao casamento. Ele preferiu colocar a culpa em Eduarda e sua família para evitar me convidar, temendo mostrar que ele não se encaixava realmente no mundo deles. Minha cabeça começou a girar com essa revelação. Eu disse a Eduarda que ligaria para ela mais tarde para discutirmos isso com mais calma, pois precisava de um tempo para processar tudo. Por enquanto, eu só precisava de uma pausa para processar tudo aquilo. Depois de cerca de meia hora, consegui me acalmar e liguei de volta para Eduarda. Conversamos um pouco mais sobre a situação, e eu contei a ela tudo o que havia acontecido desde o começo. Expliquei como meu filho sempre fez parecer que ela e a família dela tinham um problema comigo. No entanto, Eduarda me garantiu que nem ela, nem seus pais, jamais disseram algo assim. Ela me contou que Augusto sempre fez parecer que eu não gostava da família dela, e foi por isso que ela se manteve distante de mim. Quando ele decidiu não me convidar para o casamento, Augusto deu a entender a Eduarda que eu não tinha interesse em participar, porque eu supostamente não aprovava o relacionamento deles. Segundo Eduarda, ele chegou a dizer que eu não queria que ele entrasse em contato comigo, e por isso ela respeitou essa decisão e nunca tentou falar comigo até agora. Fiquei profundamente magoada ao perceber que tudo isso havia sido causado pelo meu próprio filho, não por Eduarda ou sua família. Enquanto eu acreditava que Eduarda e seus pais eram os responsáveis por me excluírem, ainda conseguia perdoar Augusto, mesmo que fosse um pouco, porque pensava que ele estava sob a influência de outras pessoas. No entanto, ao saber que ele havia criado toda essa situação por conta própria, não encontrei mais espaço para perdão em meu coração. Depois de nossa conversa, tanto Eduarda quanto eu estávamos decepcionadas. Ela me disse que, após tudo isso, não tinha mais nada a dizer a ele. Nós duas pedimos desculpas uma à outra pelos mal-entendidos, e naquele momento, sentimos que tudo tinha ficado claro. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada, sem saber o que fazer. Algumas horas se passaram e eu não conseguia parar de pensar em tudo o que aconteceu. Eu tenho quase certeza de que, após descobrir toda a verdade, Eduarda vai cancelar o casamento. E, sinceramente, bom para ela. Ela merece algo melhor, e de certa forma, eu também. Mas o fato é que, por mais que eu tente me convencer de que tomei a decisão certa, não consigo deixar de pensar em como Augusto ainda é meu filho, e tudo o que fiz por ele. Toda vez que reflito sobre os sacrifícios que fiz e o modo como ele me tratou, meu coração dói ainda mais. Eu tenho certeza de que, depois de tudo isso, ele vai tentar me procurar, especialmente agora que sabe que Eduarda e eu descobrimos a verdade. Não vejo para onde mais ele pode ir, e, com certeza, ele vai voltar para casa. No entanto, com tudo o que ele fez, sinto que ele perdeu o direito de chamar a minha casa de lar e de me considerar sua mãe da mesma forma que antes. Passei o dia de luto. Embora meu filho esteja vivo, sinto como se o tivesse perdido. Mesmo que ele volte, não vou recebê-lo de volta, pelo menos não até que eu tenha processado tudo emocionalmente. Eu já havia previsto que, sem ter para onde ir, ele acabaria voltando para casa, e foi exatamente isso que aconteceu hoje. Logo no início da noite, alguém começou a tocar minha campainha freneticamente. Quando vi quem era, decidi que não iria abrir a porta, pois obviamente era Augusto. Falei com ele pelo interfone e pedi que fosse embora. Disse que, depois de tudo o que ele fez, não havia mais lugar para ele em minha casa. Eu conseguia ver que ele estava carregando várias sacolas e parecia exausto. Seu rosto estava manchado, como acontece quando alguém passa muito tempo chorando, mas eu não deixei que isso enfraquecesse minha determinação. Ignorei quando ele me disse que estava ali para se desculpar e consertar seus erros. Eu podia ouvir o desespero na voz de Augusto, e foi muito difícil para mim não responder. Ele continuava tentando me explicar que Eduarda o havia expulsado depois da briga que tiveram, e que ele sabia que nós duas já estávamos cientes de tudo.
Ele disse que as coisas haviam sido muito difíceis para ele desde que começou a se adaptar ao mundo de Eduarda. No processo de tentar se encaixar, ele começou a agir como alguém que ele não era. Agora, ele estava profundamente arrependido de ter sentido vergonha de mim e da nossa família. Augusto tentou justificar suas ações dizendo que, no começo, tudo era muito novo para ele, e depois de um tempo ele simplesmente se acostumou a fingir ser alguém que não era. Ele ficou tão envolvido nesse comportamento que acabou esquecendo que eu não fazia parte desse mundo de mentiras. Ele reconheceu que isso me machucou profundamente. Disse que sabia que tinha sido egoísta e que, provavelmente, não merecia o perdão de ninguém, mas ele só queria uma chance de reconciliação, pois, no fundo, acreditava que eu, como sua mãe, poderia ser mais tolerante com ele do que Eduarda. Nesse momento, respondi a ele que eu poderia até ser mais perdoadora se ele estivesse realmente arrependido. No entanto, o que parecia era que ele estava arrependido apenas porque havia sido pego em suas mentiras. Não parecia que ele sentia remorso pelo que fez, mas sim porque agora ele precisava de um lugar para ficar e não queria gastar dinheiro em um hotel ou encontrar um lugar por conta própria. Se ele estivesse realmente arrependido, não tentaria justificar suas ações, ele simplesmente se desculparia e aceitaria seus erros. Augusto continuou mencionando o quão difícil tudo isso havia sido para ele, repetindo esse argumento várias vezes desde que chegou à minha porta. Isso me fez duvidar da sinceridade de seu arrependimento. Então, disse a ele que talvez, eventualmente, eu pudesse perdoá-lo, mas no momento eu só queria que ele me deixasse em paz. Ele tentou negociar, dizendo que estaria disposto a pagar aluguel para ficar comigo e consertar as coisas entre nós. Disse que estava sendo sincero, e que, se quisesse, poderia estar morando com amigos. No entanto, eu sabia que ele estava blefando, porque, segundo Eduarda, ele nem havia se dado ao trabalho de convidar muitos de seus amigos para o casamento. Após um tempo discutindo, Augusto começou a perder o controle e gritou comigo, dizendo que eu era tão sem coração quanto sempre fui. Depois disso, ele saiu, visivelmente frustrado. Eu sabia que ele não iria ficar sem teto. Augusto tem recursos e meios suficientes para encontrar uma solução temporária. Ele poderia facilmente arrumar um lugar para ficar por algumas semanas e, eventualmente, alugar um apartamento. No fundo, sinto que meu papel como mãe está concluído. Meu trabalho era criá-lo para ser uma pessoa decente, e por um tempo, ele foi. No entanto, os caminhos que ele escolheu seguir agora estão além do meu controle. Não é mais meu problema. No dia em que Augusto deveria ter se casado, tudo o que aconteceu foi Eduarda publicar uma mensagem, anunciando que os dois haviam se separado e pedindo que todos respeitassem sua privacidade nesse momento difícil. Recebi a postagem de várias pessoas, e embora tenha me sentido mal por ele, não o suficiente para estender a mão e consolá-lo. Depois daquela última vez em que ele apareceu na minha casa e eu me recusei a deixá-lo entrar, ele nunca mais tentou falar comigo. Acho que estava certa quando disse que Augusto só estava arrependido porque foi pego. Ele sabia que, tirando eu, ninguém mais o procuraria. E eu, por minha vez, decidi virar as costas para ele. Desde então, Augusto também não entrou em contato para se desculpar, o que me faz acreditar que ele está bem com o distanciamento. Eu também estou. Já faz 2 anos que moro sozinha, e honestamente, não faz muita diferença estar completamente sozinha agora. Eu tenho amigos, tenho família, e tenho minha própria vida. Meu filho simplesmente não faz mais parte dela. E é isso. Talvez, um dia, eu encontre forças para perdoá-lo, mas esse dia não está próximo, e estou bem com isso. Você acha que a protagonista dessa história fez a escolha certa? O que você faria nessa situação? Obrigado por nos acompanhar hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve.